Imagine só, um homem que mudou o curso da história, cuja influência ainda ecoa nos dias de hoje. Estamos falando de Frederico Barba-Ruiva, um nome que carrega consigo o peso de um legado imortal. Nasceu em pleno dezembro de 1122, no encantador vilarejo de Argano, na região que hoje conhecemos como Alsácia, um verdadeiro pedaço do paraíso na fronteira leste da França. Seu nome, Frederico, é simples, mas marcado por um destino extraordinário. O apelido Barba-Ruiva que o acompanharia pela vida não era mera coincidência. Sua barba vermelha, vibrante como fogo, se tornaria sua marca registrada, um símbolo de força e autoridade. Mas quem era esse homem antes de se tornar lenda? Seu pai, Frederico II, Duque da Suábia, governava uma terra vastíssima, equivalente ao que hoje é o sudoeste da Alemanha, uma região que floresce entre as fronteiras da França, Suíça e Áustria. Ele pertencia à poderosa dinastia Hohenstaufen, uma família que começava a ditar os rumos da política europeia na Idade Média. Sua mãe, Judite da Baviera, era filha de Henrique, Duque da Baviera, uma mulher de nobre linhagem que, junto a Frederico Sênior, formava um casal promissor. O nascimento do pequeno Frederico foi apenas o começo. Em 1123 ou 1124, a família se alegrou com a chegada de Berta, sua irmã. Infelizmente, a felicidade durou pouco. Judite faleceu precocemente em 1130 ou 1131, deixando o jovem Frederico com memórias difusas da mãe. Foi então que Agnes, sua madrasta, entrou em sua vida, criando um vínculo profundo que moldaria seu caráter. Enquanto isso, a Europa passava por transformações profundas. Após séculos de instabilidade desde a queda do Império Romano do Ocidente no século V, o continente finalmente encontrava um fôlego de unidade sob Carlos Magno, o grande rei dos francos. Coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico no Natal do ano 800, ele forjou um território imenso, abrangendo grande parte da França, Suíça, Países Baixos, Alemanha e até regiões da Itália e Áustria. Seu império, porém, não resistiu às divisões. Após sua morte, os herdeiros fragmentaram as terras, e até o século X, o que restava era um Sacro Império Romano-Germânico enfraquecido e uma França independente, enquanto a Alemanha e a Itália disputavam o título imperial. Quando Frederico nasceu no século XII, o cenário político era outro. Os duques alemães, cada vez mais poderosos, ambicionavam o título de imperador. A dinastia Saliana, que dominava o trono desde 1027, chegava ao fim com a morte de Henrique V em 1125, justamente quando Frederico tinha apenas 3 anos. O Sacro Império mergulhava em uma crise de sucessão, e o pequeno herdeiro da Suábia, sem saber, estava prestes a se tornar peça-chave nesse tabuleiro de poder. Enquanto isso, a Itália, embora nominalmente sob controle imperial, já dava sinais de independência, com suas cidades ao norte prosperando e desafiando a autoridade central. A história de Frederico Barba-Ruiva é, acima de tudo, a história de um homem nascido em tempos turbulentos, mas destinado a deixar uma marca indelével. E é aqui que tudo começa. Não era apenas um título que Frederico herdava quando o destino chamou. Era um legado carregado de ambição, sangue e estratégia. A Suábia, esse ducado pulsante no coração do Sacro Império, não era apenas terra de seu pai, mas um bastião de poder onde os Hohenstaufen teciam suas alianças com a precisão de um mestre de xadrez. E Frederico? Ele não era apenas um herdeiro, era a peça que faltava no tabuleiro. Imagine a cena, os bispos de Mainz, esses árbitros da fé e do poder, reunidos sob abóbadas góticas para decidir o futuro de um império. O ar pesava com a expectativa. Henri V, o último da linhagem saliana, havia partido, deixando atrás de si um vazio perigoso, um trono que muitos cobiçavam, mas poucos mereciam. E lá estava Frederico, jovem demais para alguns, audacioso demais para outros, com aquele olhar que já traía a teimosia de quem não se curva facilmente. Os príncipes eleitores hesitaram. Poderia ele, um rapaz de sangue nobre mas experiência limitada, guiar o Império Romano-Germânico? A resposta não veio de palavras, mas de um gesto. Em 1138, em Koblenz, entre murmúrios e olhares calculistas, o jovem Hohenstaufen foi coroado rei da Germânia. Mas a coroa não era um presente, era um desafio. Henri, o orgulhoso, duque da Baviera e da Saxonia, não aceitaria a derrota sem luta. As terras alemãs se dividiram, de um lado, os guelfos, orgulhosos de sua riqueza e linhagem, do outro, os gibelinos, leais aos Hohenstaufen, cujo nome ecoava dos castelos de Weiblingen às planícies da Suábia. Frederico, porém, não era homem de meias medidas. Enquanto seu tio, Conrad III, lutava para consolidar o trono imperial,
Ele aprendia, não apenas a empunhar uma espada ou a cavalgar sob o peso de uma armadura, mas a decifrar os códigos do poder. A corte não era apenas um campo de batalha, era uma escola onde se ensinava a arte da persuasão, o peso das alianças e o custo da traição. E então veio a prova de fogo, a Segunda Cruzada. Em 1147, Frederico, ainda um jovem príncipe, marchou ao lado de Conrad rumo à Terra Santa. Não era uma peregrinação qualquer, era um teste. Sob o sol escaldante da Anatólia, entre batalhas perdidas e promessas quebradas, ele viu de perto o preço da glória e a fragilidade dos homens. Mas também viu algo mais, a oportunidade. Quando Conrad, enfermo e desiludido, retornou à Alemanha, Frederico permaneceu. Não como um soldado derrotado, mas como um estrategista que já vislumbrava seu próximo movimento. A Alemanha que ele encontrou ao voltar não era mais a mesma. Os guelfos, liderados por Henri o Leão, cresciam em influência, enquanto o trono imperial tremia sob o peso das disputas. Mas Frederico não era mais o rapaz inseguro de outrora. Agora ele falava a linguagem do poder com fluência, latim para os clérigos, alemão para os barões, e o silencioso idioma das ameaças para seus rivais. Em 1152, com a morte de Conrad, o caminho finalmente se abriu. Os príncipes eleitores, cansados de instabilidade, voltaram seus olhares para ele. E desta vez não houve dúvidas. Quando a coroa imperial foi colocada sobre sua cabeça em Aachen, não foi apenas um homem que subiu ao trono, foi uma dinasta, um guerreiro, um diplomata. Frederico Barba-Ruiva não havia nascido para reinar. Ele havia se tornado digno do trono. E agora, com a Europa aos seus pés e a Itália murmurando revolta, o verdadeiro jogo começaria. Mas a história não se resume a coroas e espadas, ela é tecida com fios de fé, ambição e sangue. E enquanto Frederico Barba-Ruiva consolidava seu poder na Europa, um clamor ecoava desde os púlpitos até os salões dos castelos. Jerusalém não era apenas uma cidade. Era um símbolo, uma ferida aberta no orgulho cristão, uma promessa pendente desde que décadas antes. O Papa Urbano II ergueu sua voz em Clermont com palavras que inflamaram um continente. Deus o quer. O grito que havia unido reis e camponeses em 1096, quando a primeira cruzada partiu como uma tempestade sagrada. E que tempestade foi aquela? Jericó caiu. Antioquia resistiu até sangrar. E então, no verão de 1099, as muralhas de Jerusalém ruíram sob o assalto dos cruzados, manchas de vermelho no mármore branco das mesquitas. Os estados latinos nasceram daqueles escombros, o reino de Jerusalém brilhante e frágil como vidro, o principado de Antioquia, uma joia disputada entre montanhas, Edessa, a pérola perdida no deserto. Por um momento pareceu que o céu havia sorrido para a cristandade. Mas o inferno não dorme. Em 1144, um homem chamado Imad al-Din Zangi, um nome que soaria como um presságio, arrancou Edessa das mãos cristãs. O grito de dor percorreu a Europa. E quem senão Bernardo de Claraval, o monge cujas palavras doíam como espinhos e acalmavam como bálsamo, levantaria a voz novamente. Tomai a cruz. Ele trovejou. Não por terra, não por ouro, mas por aquele que por vós morreu na cruz. E assim a Segunda Cruzada nasceu, não como um suspiro, mas como um juramento. E foi então que Frederico, ainda duque da Suábia, viu seu destino se entrelaçar com o da cristandade. Seu pai, o velho Conrad, já envelhecido pela guerra e pela ambição, tomou a cruz. E o filho? O filho não poderia ficar para trás. Em maio de 1147, partiu de Ratisbona à frente de um exército que parecia não ter fim. 10.000 lanças, 50.000 almas, uma maré humana que engoliria a Anatólia. Ao seu lado, o próprio imperador Conrad III e o rei Luís VII da França. 3 coroas, um só propósito. Mas a estrada para Jerusalém não é pavimentada com rosas. É uma trilha de ossos. Os bizantinos, aqueles mestres da traição sorridente, receberam os cruzados com promessas e veneno. Constantinopla, a cidade de ouro, brilhou como uma armadilha. E quando as legiões germânicas cruzaram o Bósforo, o deserto da Anatólia as esperava, não com areia, mas com setas. Os turcos seljúcidas caíram sobre eles como lobos sobre um rebanho doente. Conrad o Invencível foi esmagado em Dorileia. Seu exército dizimado. Luís VII, com seus franceses, seguiu o mesmo caminho de dor, emboscadas, sede, a terra queimando sob seus pés. Quando chegaram a Antioquia não eram mais exércitos. Eram sombras. E Frederico? Frederico esteve lá. Viu seu pai quebrar-se contra a rocha da derrota. Viu os sonhos de glória se afogarem no sangue de milhares. Mas também viu algo mais, a fraqueza dos homens que se diziam fortes. A cegueira daqueles que marchavam sem estratégia, movidos apenas pela fé cega.
Quando os restos da cruzada chegaram a Acre, em abril de 1148, não havia mais triunfos a celebrar. Só vergonha. E no meio daquele fracasso, enquanto os reis se reuniam no Conselho de Acre para decidir o próximo movimento, se é que havia algum, uma criança nascia em algum canto da França. Uma menina, destinada a ser rainha. Mas isso é outra história. Porque em Acre, sob o sol escaldante, Frederico Barba-Ruiva aprendeu a lição mais valiosa de todas: a cruzada não se ganha com orações. Ganha-se com aço, com alianças, com a mente tão afiada quanto a espada. E ele não esqueceria. Em Palmária, nos arredores de Damasco, sob um céu que prometia glória mas entregava apenas poeira, os reis se reuniram em 24 de junho de 1148 para selar um destino escrito com tinta de arrogância e selado com sangue. Não bastava reaver Edessa, a joia perdida do Oriente, agora ambicionavam mais. Damasco, a pérola dos Búridas, capital de um emirado que dominava a Síria como um punho de ferro sobre seda. Uma cidade tão rica em água e sombras quanto em ouro e traição. E assim, com a presunção de quem acredita que Deus sorri apenas para seus estandartes, os exércitos cruzados marcharam. 50.000 homens? Talvez menos. O que importava era o brilho das armaduras sob o sol de julho, a promessa de uma vitória que lavasse a vergonha de meses de fracassos. Os senhores da Terra Santa, aqueles que já haviam aprendido a lição da sobrevivência entre infiéis, juntaram-se aos recém-chegados da Europa, homens cansados, mas ainda embriagados pela ilusão de um triunfo fácil. Partiram de Tiberíades como uma onda só para se chocar contra os muros de Damasco como espuma contra rochas. Os pomares tão verdes e tentadores tornaram-se armadilhas. Entre árvores frutíferas e canais de irrigação, a cavalaria muçulmana dançava como sombras, golpeando e desaparecendo antes que os cruzados pudessem revidar. Cada avanço era uma armadilha, cada retirada uma humilhação. E então veio a discórdia. Porque quando a vitória se recusa a chegar, os homens começam a questionar não apenas os planos, mas os homens que os traçaram. Quem governaria Damasco se, quando caísse? Os europeus, ávidos por glória? Ou os barões do Oriente, que já consideravam a cidade sua por direito de sangue e suor? A desconfiança apodreceu a união mais rápido do que o sol do deserto secava os cadáveres. Em 28 de julho, a verdade nua e crua, o cerco estava quebrado. Conrad, o orgulhoso, recolheu suas tropas como o jogador que abandona a mesa após uma mão ruim. Frederico, sempre o pragmático, virou as costas para Damasco e rumou para Jerusalém, não por devoção, mas porque até mesmo um estrategista precisa de um porto seguro para lamber suas feridas. O sonho de uma vitória retumbante desfez-se como fumaça. E assim a Segunda Cruzada, aquela epopeia que prometia redimir a Cristo, terminou não com um grito de triunfo, mas com um suspiro de exaustão. Ascalon, a próxima miragem, foi oferecida como consolo aos que ainda tinham forças para acreditar, mas Conrad já não estava entre eles. O rei dos romanos, o homem que um dia sonhara em ser imperador, abandonou a empresa como um náufrago deixa um navio afundando. Sem coordenação, sem propósito, sem nada além da certeza amarga de que a Terra Santa não se dobraria tão facilmente. Luís VII, o piedoso, permaneceu em Jerusalém, rezando por um milagre que nunca viria. Frederico, o astuto, partiu com o que restava de seu exército, rumo a Constantinopla, onde alianças se forjavam com palavras doces e punhais escondidos. Porque a política, afinal, era um jogo que ele entendia melhor do que a Guerra Santa. E enquanto os exércitos se dispersavam como cinzas ao vento, enquanto os reis voltavam para seus reinos com a cauda entre as pernas, um homem em particular traçava seus próximos passos com a precisão de um mestre de xadrez. Frederico Barba-Ruiva não era mais o jovem duque que partirá cheio de ideais, agora, era um homem que havia visto o preço da ambição. E em Tessalônica, sob o olhar atento do imperador Manuel, ele selaria um pacto que mudaria o destino da Europa. Porque a cruzada havia terminado, mas o jogo pelo poder estava apenas começando. O trono da Germânia não esperaria por um homem que hesitasse. E Frederico Barba-Ruiva não era homem de hesitações. Em 9 de março de 1152, entre os ecos solenes da Catedral de Aachen, onde Carlos Magno fora coroado séculos antes, os príncipes eleitores depositaram sobre sua fronte a coroa dos reis romanos. Não era ainda o título imperial que ansiava, mas era o primeiro passo para reescrever a história. Imperador, a palavra soava como um juramento em seus lábios, uma promessa que o mundo logo seria obrigado a honrar. Mas Roma não se conquistava com desejos.
O caminho até a coroa de ferro estava pavimentado com as ambições de papas, as lâminas dos normandos e a teimosia das cidades que há décadas aprendiam a respirar sem a mão pesada dos imperadores. O título imperial, outrora sinônimo de poder absoluto, agora se arrastava como uma sombra sobre um mapa fragmentado. A Alemanha, dilacerada por disputas entre guelfos e gibelinos. A Itália, onde as comunas cresciam como ervas daninhas entre as rachaduras do antigo domínio carolíngio, e o Sul, onde Roger II da Sicília havia forjado um reino tão rico e temido que até os papas tremiam ao pronunciar seu nome. Frederico sabia disso. E mais do que saber, ageria. O primeiro movimento foi astuto, um acordo com o Papa Eugênio III, selado em Constância em 1153. Um tratado que à primeira vista parecia concessão, a promessa de ajudar a restaurar a autoridade papal em Roma, então nas mãos do rebelde Arnoldo de Brescia, aquele monge que ousara transformar a cidade eterna em uma república. Mas Frederico não fazia concessões, ele investia. Em troca de seu apoio, o Papa reconheceria sua reivindicação imperial sem contestação. Um jogo de mãos, o pontífice recuperava sua cidade, e Barba-Ruiva ganhava a bênção divina para sua marcha sobre a Itália. E então veio a oportunidade que esperava. Em 1154, Roger II morreu, deixando seu reino nas mãos do filho, Guilherme, e um homem menos temível, menos estratégico, menos perigoso. O sul da Itália, outrora um bastião inquebrantável, agora respirava incerteza. Frederico não perdeu tempo. Se as cidades do norte se recusavam a curvar-se, se os normandos do sul vacilavam, então era hora de mostrar-lhes o que significava desafiar um Barba-Ruiva. A campanha começaria não com espadas mas com letras. Diplomas imperiais, selados com a águia de 2 cabeças, reafirmando direitos antigos sobre Lombardia, Toscana, Roma. E depois, as tropas. Não um exército desorganizado, mas uma máquina de guerra forjada na disciplina germânica, pronta para marchar sobre as planícies do Pó. As comunas ricas Milão, Bolonha, Florença, que se julgavam livres, logo descobririam que a liberdade tem um preço. E Frederico estava disposto a cobrá-lo. Porque um império não se reconquista com palavras. Reconquista-se com sangue, com estratégia, com a vontade fria de um homem que entende uma verdade simples: o poder não se pede. Tomasse. E Frederico Barba-Ruiva não viera para pedir. E então, como um raio desferido pelos céus, o martelo de Frederico caiu sobre o reino da Sicília. Não era apenas uma campanha, era uma declaração de guerra ao destino. A planície lombarda, verdejante e fértil, tremia sob os cascos de 7.000 homens, uma legião temperada em 1.800 noites de estratégia e ferro. As cidades que se julgavam intocáveis Milão, Bolonha, Florença, logo entenderiam que a resistência era um luxo que não podiam mais pagar. Uma a uma curvaram-se. Até Milão, a orgulhosa, viu-se forçada a joelhos, arrastada pela traição de suas irmãs do norte. E que inverno foi aquele? Um banquete de vitória regado a vinho e cinzas. Tortona, a joia do Piemonte, ardeu em chamas como um sacrifício aos deuses da guerra. Não havia piedade nem tempo para lamentações. Frederico não viera para negociar, viera para esmagar. E enquanto as chamas devoravam os telhados, ele já traçava seu próximo movimento. Pavia, a antiga, onde a memória dos imperadores ainda ecoava nas pedras. Lá, a imperatriz Beatriz, sua rainha de aço e seda, aguardava. Lá, o reino da Itália seria finalmente corado com sangue e direito. 24 de abril de 1155. Um dia gravado a fogo na história. Frederico Barba-Ruiva, de pé sobre as ruínas da resistência, recebia a coroa lombarda. Não como um favor, mas como um troféu conquistado. E então, como um lobo que fareja a presa, voltou-se para o sul Roma. A cidade eterna, onde papas e imperadores dançavam há séculos uma valsa de traições e alianças. O Papa Adriano IV, o inglês, estendera-lhe a mão em Constância, mas Frederico sabia que promessas em pergaminho valiam menos que o aço de uma espada. Junho de 1155. As portas de Roma se abriram, mas não em saudação. Arnoldo de Brescia, o herege, o rebelde, o homem que ousara desafiar o próprio pontífice, ainda respirava entre aquelas muralhas. Adriano entrou sob escolta, humilhado enquanto o povo murmurava. Mas Frederico não era um homem de meias medidas. No dia 18, enquanto os sinos tocavam, ele recebeu a coroa imperial, e no mesmo instante, suas tropas varreram as ruas. Arnoldo foi arrastado, enforcado, queimado. Mais de 1.000 romanos caíram sob as lâminas teutas. Não era justiça. Era um aviso. E então, como se o próprio inferno chamasse, Frederico voltou-se para o sul. Os normandos da Sicília, aqueles usurpadores que ousavam desafiar o Sacro Império, estavam em sua mira.
Reforços chegavam da Germânia, os lordes teutos finalmente leais cumprindo suas promessas. Mas a guerra não se ganha apenas com espadas. Enquanto seus homens marchavam, Frederico tecia outra batalha mais silenciosa, mais mortal, a lealdade da própria Alemanha. De volta às terras germânicas, ele jogou seu tabuleiro com mestria. Henrique o Leão, o ambicioso duque da Baviera, recebia a Saxonia como um presente envenenado. Um gesto de confiança? Não. Uma armadilha de ouro. Frederico sabia que um império se constrói sobre dois pilares, o medo e a gratidão. E enquanto Henrique sorria, acreditando-se o segundo homem mais poderoso da Germânia, o verdadeiro jogo já estava em movimento. Mas até os reis têm suas fraquezas. Adelaide, sua primeira esposa, a filha do margrave de Voborg, fora apenas um nome em um tratado, um selo em um acordo. Sem herdeiros, sem amor, sem propósito. A anulação em 1153 não fora uma perda, fora uma libertação. E agora, em 1156, enquanto o império se expandia, Frederico precisava de mais que uma coroa. Precisava de um herdeiro. Precisava de uma rainha que não fosse apenas um símbolo, mas uma aliada. E assim, com a mesma determinação com que esmagara cidades, ele se voltaria para o casamento. Não por amor, por poder. Porque um império não se sustenta com glórias passadas, exige sangue novo, alianças inquebráveis e uma dinasta que carregue seu nome para a eternidade. Não foi por acaso que Frederico Barba-Ruiva fixou seus olhos em Beatriz de Borgonha, única herdeira do poderoso Renato III. Ela não era apenas uma noiva, era a chave para um reino. Borgonha, com suas terras férteis e posição estratégica ao norte da Lombardia, era o trunfo que faltava para consolidar seu domínio sobre a Itália. Um corredor natural para suas legiões, uma rota segura através dos Alpes pelo Passo do Brenner, uma base inabalável para suas ambições. Não era um casamento, era uma jogada de mestre. E o império sorriu. 11 filhos nasceram dessa união, 8 deles homens, uma dinastia garantida, um legado assegurado. Pela primeira vez em décadas, a linha sucessória de Barba-Ruiva parecia intocável. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Nenhum daqueles herdeiros sobreviveria para herdar o trono. A ironia era cruel. O homem que conquistara cidades e dobrara papas veria seu sangue se esvaecer antes que pudesse consolidar seu sonho. Ao menos a Alemanha permaneceria sua. Pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a Itália ardia. Em 1158, Barba-Ruiva retornou à península com um exército e um propósito: submeter de vez as cidades rebeldes. Desta vez, não bastava a Lombardia. Era a Sicília que o chamava, e ao seu lado marchava Henrique, o Leão, seu mais leal e perigoso aliado. Os senhores alemães, finalmente unidos sob sua bandeira, desciam os Alpes como uma tempestade. E as cidades italianas, orgulhosas e divididas, não tinham ideia do que as aguardava. Milan, a joia do norte, seria o primeiro alvo. Mas antes, um aviso: Roncaglia. Ali, em 1158, Frederico convocou uma dieta imperial e desnudou sua visão. Não era mais um rei pedindo lealdade, era um imperador reclamando que era seu por direito divino. Os privilégios das comunas, revogados. A autonomia dos burgueses, esmagada. O poder do império deveria fluir sem obstáculos, da Alemanha às planícies italianas, e quem ousasse resistir seria reduzido a cinzas. E então veio a resistência. Crema, pequena mas teimosa, foi o primeiro espinho em seu caminho. Um cerco em 1159, meses de fome e sangue, até que as muralhas caíssem. Mas enquanto Barba-Ruiva celebrava, Roma tremia. O Papa Adriano IV morrera e no vácuo que deixou, 2 homens emergiram. Alexandre III, o legítimo, e seu inimigo, e Vítor IV, o antipapa, seu fantoche. Roland de Siena, agora Alexandre III, não era um homem que se curvava. Era o mesmo cardeal que anos antes desafiara Frederico ao declarar que o império era vassalo da igreja, não o contrário. E agora, como papa, tinha nas mãos a arma mais poderosa da Europa, a excomunhão. Barba-Ruiva, porém, não recuaria. Se Roma se opunha, ele criaria sua própria Roma. Se Alexandre era o papa, então Vítor seria seu contraponto. E se a igreja se dividia, que assim fosse, desde que a metade certa estivesse ao seu lado. Mas a Itália não se dobraria tão facilmente. Em 1161, Milan se rebelou novamente. Desta vez, o cerco foi longo, brutal. Um ano de fome, traições e batalhas campais até que em março de 1162, a cidade finalmente caiu. E então Frederico fez o que os conquistadores sempre fazem quando querem enviar uma mensagem: apagou-a do mapa. Milan, a orgulhosa, foi arrasada até os alicerces. Seus habitantes dispersos. Suas muralhas derrubadas.
uma advertência em pedra e sangue para qualquer outra cidade que ousasse desafiá-lo. Brescia, Placência, outras seguiram o mesmo caminho. O norte da Itália, outrora um mosaico de comunas livres, agora se curvava ou ardia. Mas enquanto Barba-Ruiva celebrava sua vitória, algo se movia nas sombras. Ao sul, o reino da Sicília observava, e seu jovem rei, Guilherme I, não era um homem que ficaria de braços cruzados enquanto o imperador alemão ditava o futuro de sua terra. E em Roma, Alexandre III, exilado mas não quebrado, tecia suas próprias alianças. A guerra pelo coração da Itália estava apenas começando. Mas a história não se curva à vontade de um único homem nem mesmo de um imperador. Enquanto Frederico Barba-Ruiva traçava seus planos para uma terceira campanha na Itália, o solo sob seus pés já tremia. As cidades do norte, outrora subjugadas, agora respiravam revolta. Não era mais uma resistência isolada, mas uma aliança forjada no fogo da determinação. A Liga Veronesa, um pacto de sangue entre Verona, Pádua e Vicenza, unidas não apenas pela geografia, mas por um juramento comum, liberdade ou cinzas. E Frederico, que tanto prezava pela ordem imperial, viu-se diante de um dilema cruel: esmagar a rebelião com mão de ferro ou arriscar que a chama da insurreição se alastrasse como um incêndio por toda a Lombardia. Sua resposta? Milan. Sempre Milan. A cidade que ousara desafiá-lo antes que caíra, mas nunca se quebrara. Desta vez o imperador não buscava apenas subjugação, queria um exemplo. Um aviso gravado a fogo para qualquer comuna que sonhasse em erguer a voz. Mas os ventos da história sopravam em outra direção. Enquanto as tropas imperiais marchavam para o norte, algo mais sinistro se desenhava no horizonte, a sombra de uma aliança inesperada. Alexandre III, o papa exilado, não estava mais sozinho. Suas cartas cruzavam os Alpes, selando pactos com reis e príncipes que viam em Frederico não um soberano legítimo, mas um usurpador. E no sul, Guilherme I da Sicília, o rei que o imperador tanto desprezava, sorria ao ver as rachaduras no muro de Barba-Ruiva. A terceira campanha italiana não seria uma marcha triunfal. Seria uma armadilha. As comunas antes divididas, agora compartilhavam estratégias, recursos e, acima de tudo, um ódio comum. Os muros de Milan, que Frederico julgava reduzidos a escombros, escondiam uma verdade inconveniente. A resistência não morre com pedras. Ela renasce nas sombras, alimentada pela memória da liberdade. E enquanto o imperador se preparava para o confronto, uma pergunta ecoava pelos salões do poder e nas ruas das cidades rebeldes: até onde um homem pode esticar seu império antes que ele se desfaça em suas próprias mãos? A resposta viria em sangue, em traições, em um jogo de xadrez onde cada peça, de reis a mercadores, tinha seu próprio movimento. Frederico Barba-Ruiva acreditava estar escrevendo o próximo capítulo de sua glória. A história, porém, já escolhera seus heróis. E eles não usavam coroas. Eis que a Sereníssima República de Veneza ergueu-se como um farol de resistência, desafiando o próprio destino. Frederico Barba-Ruiva, com toda a sua fúria imperial, esgotou-se em vão contra suas muralhas de orgulho e independência. O ano de 1163 marcou o ponto de ruptura. As cidades, cansadas de se curvarem, cortaram o nó que as amarrava ao jugo germânico. O imperador, teimoso, voltou à Itália para uma quarta campanha, mas o vento já soprava contra ele. Desta vez, porém, a estratégia era diferente. Não mais o assalto direto às cidades rebeldes, mas uma marcha calculada através do Brenner, em 1166, com a pompa de quem ainda acreditava dominar o tabuleiro. As planícies da Lombardia, outrora submissas, agora fervilhavam de aliança e desconfiança. E enquanto Barba-Ruiva avançava, um jogo ainda mais perigoso se desenrolava nos bastidores. O imperador bizantino Manuel I Comneno, astuto como uma raposa, estendia a mão ao Papa Alexandre III com uma proposta irresistível: unir as igrejas do Oriente e do Ocidente contra o comum inimigo. Roma e Constantinopla, divididas por séculos de cisma, flertavam com a reconciliação, não por fé mas por conveniência. E o que era a Itália senão o prêmio dessa união? Territórios que outrora pertenceram ao Império Romano, agora disputados como peças de um jogo que Frederico, em sua arrogância, julgava controlar. Mas o destino tem ironias cruéis. Enquanto o imperador germânico sonhava com a subjugação de Roma, a doença o esperava como um verdugo paciente. Malária. Um inimigo invisível que dizimou suas tropas nas terras pantanosas ao redor da Cidade Eterna. A vitória em Monte Porzio, em 29 de maio de 1167, foi amarga. Alexandre III fugiu, sim, mas para o reino de Sicília, onde plotaria sua vingança. E Frederico venceu uma batalha para perder a guerra.
Sua tentativa de entronizar o antipapa Pascoal III em Roma desmoronou como castelo de cartas quando a peste abateu seus homens. O sonho de um império unificado sob sua coroa esvaía-se como areia entre os dedos. Enquanto isso, no norte, algo muito mais perigoso nascia. Na abadia de Pontida, às sombras dos Alpes, as cidades lombardas selaram um pacto de sangue. Milano, Gênova, Bolonha, Cremona, cada uma com suas rivalidades, mas unidas por um juramento: resistir. A Liga Lombarda não era um ajuntamento de rebeldes. Era uma máquina de guerra política financiada por mercadores que sabiam que a liberdade se paga em ouro e aço. Frederico, enfraquecido pela doença e pela traição do próprio corpo, viu-se forçado a recuar em 1168. 6 anos de campanhas italianas, e o que restava? Um império esgarçado, uma reputação manchada e a certeza de que a Alemanha, sua base de poder, clamava por atenção. Os anos seguintes foram de reconstrução forçada. Barba-Ruiva, o homem que sonhara dominar a Itália, agora se via obrigado a consolidar o que ainda lhe restava. Moedas imperiais jorravam das casas da moeda da Germânia, 2 dúzias no início de seu reinado, mais de 100 até os anos 1180, símbolo de um poder que se queria absoluto, mas que já sentia o peso das fraturas. Boemia, a Hungria, os territórios eslavos, todos eram peças a serem movidas no grande tabuleiro, mas nenhuma tão urgente quanto a questão da sucessão boêmia. Em 1173, em Elsdor, Frederico impôs sua vontade, coroando Aldrich, filho de Sobeslav, apenas para vê-lo renunciar em favor do irmão, Sobeslav II. Um jogo de tronos à moda boêmia, onde a lealdade era tão volátil quanto o vento nos campos de batalha. Mas a calma era ilusória. A Boemia, como a Itália, era um barril de pólvora. E enquanto o imperador se distraía com intrigas dinásticas, as cidades lombardas afiavam suas lâminas. A quinta campanha italiana não seria uma questão de se, mas de quando. E quando chegasse, Frederico descobriria que os heróis sem coroas já haviam escrito o final de sua história. O destino, porém, tinha outros planos. Em 1174, Frederico Barbarroxa voltou seus olhos para o sul, mais uma vez seduzido pelo chamado da Itália, terra de promessas não cumpridas e batalhas intermináveis. Esta seria sua quinta e última grande campanha, um epílogo escrito com sangue e diplomacia. E que epílogo! Imagine-se ao meu lado, cruzando os Alpes com um exército de milhares, enquanto o imperador arrasta consigo não apenas soldados, mas um império à beira do colapso. À sua espera, uma coligação como nenhuma outra, a Liga Lombarda, unida ao papado, ao reino da Sicília e a pequenos senhores locais, todos decididos a enterrar de vez o sonho imperial na península. Até o Império Bizantino, com seu sorrateiro sorriso de aliado oportunista, estendia a mão, não por lealdade, mas por cálculo. As negociações começaram, é verdade. Em Pavia, Barbarroxa e os lombardos sentaram-se à mesa, trocando palavras doces como mel envenenado. Mas o verão de 1175 não perdoaria. As promessas se esvaíram como fumaça, e a guerra, essa velha conhecida, voltou a rugir. A planície lombarda tornou-se um tabuleiro mortal. A Liga, com seus 20.000 homens, movia-se como uma só sombra. Frederico, pressionado, recuou para Borgonha, enquanto a Alemanha, sempre fiel até não ser, clamava por reforços. Tropas foram enviadas, mas chegavam como migalhas para um banquete de leões. E então veio Legnano. 29 de maio de 1176. Um nome que ecoaria como um sino fúnebre para o orgulho imperial. Ao noroeste de Milão, entre o pó e o suor, Barbarroxa enfrentou sua derrota mais amarga. Não foi apenas um revés, foi um golpe cerceador, uma facada nas entranhas de seu legado. O imperador, que tantos campos havia pisoteado, viu-se arrastado pela correnteza da história, ferido, humilhado, quase engolido pela terra que jurara dominar. Por um instante, até a morte pareceu mais misericordiosa que a vitória dos comunais. Mas foi ali, entre as cinzas de Legnano, que Frederico entendeu: 20 anos de guerras italianas não haviam quebrado os lombardos, haviam os forjado. Aqueles burgueses teimosos, aqueles artesãos que empunhavam espadas como se fossem ferramentas de ofício, não se ajoelhariam. E o imperador finalmente curvou-se à realidade. Não havia mais glória em esmagá-los, a única saída era negociar. As conversas começaram, tímidas como os primeiros raios após a tempestade. Alexandre III, o papa que tanto desafiara, enviava emissários. As cidades, embora vitoriosas, sabiam que a paz era um jogo de duas mãos. E assim em Veneza, no calor de julho de 1177, nasceu um tratado, não de rendição, mas de trégua. 6 anos. Um suspiro na eternidade, mas suficiente para salvar as aparências.
Barba Roxa deixou a Itália, sim, mas não como um derrotado. Levou consigo uma vitória parcial, mas crucial, o reconhecimento de sua autoridade, ainda que simbólica. As comunas mantiveram sua autonomia, seus conselhos, suas leis, mas juraram, sob os céus testemunhas, lealdade ao império. Um equilíbrio frágil, um pacto escrito com tinta de compromisso e selado com o sangue de Legnano. E assim, em 1183, na Serena Constança, o acordo foi refinado. As cidades italianas ganharam o direito de governar seus destinos, mas sob a sombra benevolente, ou ao menos tolerante, do imperador. Frederico, por sua vez, assegurava o que realmente importava: o título, a coroa, o eco de seu nome nas crônicas futuras. Afinal, que são 30 anos de guerra diante de um legado que transcende espadas? A Itália, enfim, respirava. E Barba Roxa, libertado daquele labirinto de intrigas, podia voltar seu olhar para casa. Mas a Alemanha não era mais a mesma. Enquanto ele lutava no sul, um outro leão rugia no norte. Henrique, o Leão, o Duque da Bavária, aquele a quem outrora concedera terras e confiança, agora desafiava o trono com a mesma ferocidade com que os lombardos haviam desafiado suas legiões. A história, como sempre, não dá trégua aos imperadores. Mas a história não se escreve apenas com espadas e traições, ela também se tece com alianças astutas e casamentos que mudam o destino dos impérios. E Barba Roxa, mestre na arte de transformar reveses em oportunidades, soube como poucos jogar esse jogo. Enquanto Henrique, o Leão, ainda lambia as feridas do exílio na Normandia, o imperador movia suas peças com precisão cirúrgica. A Saxonia, humilhada e desmembrada, já não era ameaça. Agora, era a hora de consolidar o que restava. E que melhor maneira do que unindo sangue e coroa? Em 1184, no esplendor de Mens, onde os grandes senhores do império se reuniram como águias ao redor de sua presa, Barba Roxa orquestrou um casamento que faria tremer até os alicerces de Roma. Seu filho, Henrique, desposaria Constance, a herdeira do reino normando da Sicília, filha do grande Roger II. Uma jogada de mestre. Com um único gesto, os Hohenstaufen estendiam seus tentáculos desde as neves dos Alpes até os mares quentes do Mediterrâneo. A Sicília, joia cobiçada por papas e imperadores, agora pendia como um fruto maduro ao alcance de Frederico. Quem ousaria desafiar um império que se estendia do Báltico às areias da África? Mas o destino, irônico, gosta de testar os grandes. Enquanto o império se vestia de púrpura e ouro, um grito de agonia ecoava do Oriente. Jerusalém, sim, Jerusalém, a cidade que por quase um século brilhara como farol da cristandade, caíra. Saladino, o leão de Kurdistão, havia esmagado os exércitos cruzados em Atin, e em outubro de 1187, suas bandeiras verdes tremulavam sobre os muros sagrados. O ocidente estremeceu, e Barba Roxa, já com 67 invernos nas costas, sentiu o chamado como um golpe no peito. Não era apenas uma questão de fé, era uma questão de legado. Um imperador que dominara a Itália, humilhara papas e dobrara duques não poderia deixar que o nome dos Hohenstaufen fosse apagado pela poeira do deserto. Em abril de 1188, o grito de guerra ressoou, a cruz seria tomada. E desta vez, não seria uma expedição qualquer. Frederico Barba Roxa não marcharia sozinho. A seu lado, como sombras de uma lenda que ainda estava por ser escrita, viriam dois outros leões. Ricardo Coração de Leão, o príncipe inglês cujo nome já fazia tremer os sarracenos, e Felipe Augusto, o astuto rei da França, que via na cruzada uma chance de enfraquecer seu rival além do mar. A Europa inteira contava os dias. Os preparativos eram febris, exércitos recrutados, suprimentos acumulados, alianças seladas com ouro e promessas. Em cada cidade do Império, de Colônia a Nuremberg, os sinos dobravam não por mortos, mas por heróis que ainda estavam por nascer. E no verão de 1189, quando a Inglaterra chorou a morte de Henrique II e Ricardo herdou a coroa entre juramentos e sangue, o cenário estava montado. O maior dos cruzados, o mais temido dos imperadores, partiria para reconquistar o que era seu por direito divino. Mas a estrada para Jerusalém não é pavimentada com boas intenções. É forjada no fogo das batalhas, nas traições dos desertos e no peso de uma coroa que às vezes esmaga quem a usa. E Barba Roxa, com sua armadura reluzente e seu manto de púrpura, sabia disso melhor do que ninguém. O Oriente o aguardava. E desta vez não haveria retirada. Não foi apenas Barba Roxa quem tomou a cruz. A seu lado, uma legião de príncipes e nobres juraram pela espada e pela fé, seu filho, o Duque Frederico da Suábia, herdeiro de um sangue que já carregava o peso de impérios. Frederico VI, o Audaz, Leopoldo V da Áustria, cujo nome soava como um trovão nos Alpes.
3 colunas de aço, 3 espadas forjadas no mesmo fogo que um dia unira reinos. E não eram apenas eles. A Europa inteira parecia respirar ao ritmo da cruzada, a França com seus cavaleiros de armadura prateada, a Inglaterra, com seus arcos longos e flechas que cortavam o céu, o Sacro Império Romano-Germânico, erguendo-se como um gigante adormecido que finalmente despertava. 15.000 homens, 15.000 almas dispostas a marchar até o fim do mundo. Mas não eram apenas soldados. Não eram apenas espadas. Entre as fileiras, diplomatas teciam alianças com os bárbaros dos Balcãs, sussurrando promessas aos seljúcidas de Anatólia, negociando passagens seguras como se o próprio destino da cristandade dependesse de cada palavra trocada. Porque dependia. A estrada para Jerusalém não era um caminho, era um labirinto de facas e sorrisos falsos, onde um passo em falso podia custar um exército. E então veio o dia. 15 de abril de 1189. O imperador, agora um peregrino, deixou para trás as muralhas de Argeno, sua terra natal, e pôs os pés no caminho que o levaria à glória ou à ruína. As bênçãos ecoavam, as bandeiras tremulavam, e o chão parecia estremecer sob o peso da história. Constantinopla, Antioquia, Acre, cada cidade era uma prova, cada batalha um verso de uma epopeia escrita com sangue. Até que no verão de 1190, depois de meses cortando a carne viva dos Balcãs e da Anatólia, eles chegaram. O sol queimava sobre Mersim, a costa turca brilhava como uma promessa, e Jerusalém finalmente parecia ao alcance das mãos. Mas o destino gosta de brincar com os reis. Um atalho. Uma sugestão sussurrada por guias locais, um caminho mais curto ao longo do rio Salif, onde as águas corriam rápidas e traidoras. Barba Roxa, sempre o estrategista, sempre o homem que calculava cada risco, aceitou. Afinal, que perigo poderia haver para um imperador que já havia enfrentado exércitos, traições e o próprio Papa? O peso da armadura, o cavalo que tropeçou, o rio que não perdoa. 10 de junho de 1190. O dia em que o Sacro Império Romano-Germânico perdeu seu coração. Alguns dizem que foi o peso da couraça que o arrastou para o fundo, outros que o cavalo o derrubou, e as correntes o afogaram antes que pudesse se levantar. Não importa. O fato é que Frederico Barbarroxa, o homem que tremia a Europa com um olhar, o guerreiro que sonhava com Jerusalém, morreu como um soldado qualquer, afogado em um rio sem nome, longe dos campos de batalha onde seu legado deveria ter sido escrito. O exército desmoronou. Os homens que segundos antes marchavam como uma só alma, agora olhavam uns para os outros com o desespero de quem perdeu não apenas um líder, mas um Deus. Alguns voltaram quebrados. Outros seguiram adiante, carregando não uma cruz, mas um cadáver. Seu corpo foi dividido, como se até na morte ele fosse demasiado poderoso para descansar em paz. A carne em Antioquia, os ossos em Tiro, como se o próprio imperador fosse um mapa de sua própria cruzada inacabada. E assim, sem seu gigante, os cruzados chegaram à Terra Santa. Lutarão, sangrarão, negociarão com Saladino, o leão do Islã, até conseguirem não a vitória, mas um acordo. Passagem segura para Jerusalém, um consolo amargo para quem sonhara com a reconquista. Mas sem Barbarroxa, até a vitória tinha gosto de derrota. O império nunca mais seria o mesmo. Seu filho, Henrique VI, herdaria a coroa em 1191, mas herdaria também um reino fraturado. Um homem brilhante, sim, conquistaria a Sicília, humilharia Bizâncio, sonharia com um império que se estendesse do Báltico à África. Mas a malária não perdoa reis. 1197. Outro Barbarroxa morto jovem, outro sonho enterrado antes do tempo. E então veio a discórdia. Felipe da Suábia, outro filho do grande imperador, eleito em 1198. Mas a ambição não dorme. Otão de Brunswick, o guelfo disputando o trono como se o sangue de Barbarroxa não bastasse para legitimá-lo. 2 imperadores. Uma guerra civil. Até que Felipe caiu sob a lâmina de um assassino em 1208, e Otão descobriu que coroas não se mantêm apenas com sonhos. Só em 1215, com Frederico II, o neto, o último herdeiro direto da linhagem de Barbarroxa, o império voltaria a respirar. Um homem tão genial quanto seu avô, tão implacável quanto o destino. Centralizou o poder e esmagou rebeldes, fez de Sicília um reino que brilhava como um farol no Mediterrâneo. Mas até ele, o stupor mundi, o espanto do mundo, não poderia segurar para sempre o que a história insistia em desmanchar. 1250, a morte de Frederico II. O início do fim. A Sicília caiu nas mãos dos Anjou. O poder imperial se esvaiu como areia entre os dedos. As cidades italianas Milão, Florença, Gênova,
ergueram-se como senhores de si mesmas e o Sacro Império, outrora um gigante, tornou-se uma sombra. Barba-Roxa estava morto. Seu império, desfeito. Mas seu nome ainda ecoava. Porque a história, às vezes, tem um senso de ironia cruel. Séculos depois, quando o outro império, este de aço e fogo, não de cruz e espada, lançaria suas divisões sobre a estepe russa, eles chamariam a Operação de Barbarossa. Como se o espírito do velho imperador, afogado em um rio esquecido, ainda sussurrasse aos ouvidos dos generais: avance, conquiste, não olhe para trás. Mas isso já é outra história. Mas a história não se contenta com ecos, ela exige sangue, estratégia e um nome que carregue o peso de um destino. E quando Adolf Hitler, naquele verão de 1941, ordenou que suas divisões avançassem sobre a União Soviética, não foi por acaso que escolheu Barbarossa. Porque um nome assim não se escolhe, se herda. Hitler sabia o que poucos compreendiam, que Frederico Barbarossa não fora apenas um imperador, mas um arquétipo. Um homem que, como ele, sonhara em forjar um império a partir do caos, em erguer uma Alemanha unida onde só havia fragmentação, em estender suas fronteiras para o leste como se o próprio destino o tivesse ungido. E não era apenas a semelhança das ambições que o fascinava, era a ironia. Barbarossa, afinal, morrera afogado em um rio turco, seu corpo nunca encontrado, seu império desfeito pelas mãos daqueles que deveria governar. Um final que para Hitler não era derrota, mas profecia. O aviso de que a glória exige sacrifício, que os grandes impérios nascem do sangue derramado em terras distantes. E assim, quando os tanques alemães romperam a fronteira soviética na madrugada de 22 de junho, não era apenas uma invasão, era uma ressurreição. Barbarossa, o homem que tentará domar a Itália e falhara, que sonhara com o Sacro Império Romano-Germânico e vira suas cidades se rebelarem, agora voltava como um espectro, não com cruzadas, mas com blitzkrieg. Não com cavaleiros, mas com panzerdivisões. E se o primeiro Barbarossa morrera nas águas do rio Salel, este novo Barbarossa jurava que seu fim seria diferente. Moscou em chamas, Stalingrado aos seus pés, o comunismo esmagado sob as esteiras dos tanques. Mas a história, como sempre, tem seus caprichos. Porque se Frederico Barbarossa fora um homem de seu tempo, um estrategista que soube jogar com papas e príncipes, que esmagou cidades italianas com a mesma mão com que negociou pazes frágeis, Hitler, em sua arrogância, esqueceu a lição mais cruel do passado, que até os impérios mais poderosos são feitos de areia, que a estepe russa que engolira mongóis e suecos não se curva a ninguém, que o nome, por mais glorioso que seja, não vence o inverno. E assim, quando a neve começou a cair sobre as divisões alemãs, quando os soldados congelavam em trincheiras que deveriam ser túmulos soviéticos, quando Stalingrado se tornou não uma vitória mas um pesadelo, algum oficial, em algum bunker gelado, deve ter lembrado da lenda, de como o corpo de Barbarossa não fora encontrado, de como diziam que ele dormia em uma montanha, esperando o momento de retornar. Só que desta vez não haveria retorno. Porque a história não se repete, ela zomba. E enquanto os últimos tanques alemães recuavam pela estepe queimada, arrastando consigo os restos de um sonho imperial, o verdadeiro Barbarossa devia estar rindo, lá do fundo de seu rio esquecido. Afinal, ele sabia como isso terminava.